Escorpião. Vamos falar de escorpião, mais um signo do elemento água. Agora a gente chega no segundo nível do elemento água, onde o primeiro foi encontrado lá em Câncer. Veja só, em Câncer a gente encontra o elemento água na sua modalidade cardinal. Câncer é o signo que dá início à construção de elos emocionais. Escorpião representa o elemento água na sua modalidade fixa, assim como touro e leão. Enquanto o câncer pode ser traduzido como uma fonte de água, que está sempre brotando e nascendo água nova, escorpião é melhor representado por um poço, água parada, água fixa. A polaridade novamente é yin, então a gente encontra o elemento voltado para a nossa psique, o elemento água. Para poder a gente estudar um signo, a gente tem que entender que ele representa uma parte da nossa realidade. Lá em Libra a gente conheceu Vênus, e Vênus nos deixou claro que existe a necessidade da cordialidade e dos bons modos na convivência social. Porém, quando a gente está conhecendo outras pessoas, a gente se depara com pessoas que nos causam bem-estar, e com pessoas que nos causam mal-estar, pessoas que nos trazem uma sensação desagradável, porque afeta alguma sombra nossa. E Escorpião é o signo que fala da nossa sombra. O que significa sombra? Quando a gente estuda o arquétipo da sombra, ele aparece lá em Libra, onde o outro vai nos trazer características tanto confortáveis quanto desconfortáveis para nós nos relacionarmos com elas. No geral, o arquétipo da sombra representa o que nos é desconhecido. Se nos é desconhecido, está na sombra. Mas não necessariamente o que está na sombra é ruim. Igual eu dei o exemplo do quarto. Uma pessoa entra num quarto escuro e esse quarto escuro tem um baú com tesouros que pode representar uma parte da psique dele, representando algum talento que ele esqueceu lá na infância. Isso tudo tem que ser tratado numa terapia, numa conversa profunda, numa autoinvestigação. Ela pode encontrar também alguns conteúdos que ela não gostaria de lidar, algumas questões que precisam ser purificadas. E ainda nesse quarto escuro, à medida que a pessoa vai iluminando, ela chega numa parte do quarto onde ela vê uma versão de si mesma sombria. Esse, inicialmente, é o signo de Escorpião. Mas a gente precisa entender ele com muito mais calma para poder compreender qual é a função desse sombrio. Então o núcleo do arquétipo da sombra a gente pode chamar de sombrio. E é importante lembrar que a gente está falando de um signo, portanto pertencente a todos nós. O que acontece quando uma pessoa é do signo de Escorpião, a gente vai entender no decorrer dessa jornada. Mas esse sombrio existe para todos nós. Então, enquanto a gente está convivendo em sociedade, sendo harmonioso na medida do possível, é como se sempre junto da gente tivesse uma voz, uma parte nossa que a sociedade geralmente quer esconder, para poder manter as boas aparências mesmo. É como se fosse assim, você está lidando com uma pessoa que você não gosta muito, mas você está ali tentando ser agradável, sociável, mas é como se a sua mente estivesse observando o que tem por trás daquilo tudo e te denunciando como aquela pessoa não está sendo tão verdadeira assim. Esse é o nosso sombrio. A gente vai falar mais do sombrio à medida que a gente for avançando. Agora eu vou trazer uma outra forma da gente entender o signo de Escorpião, que é o seguinte. Imagine duas células. Uma célula é maior e mais forte, a outra célula é menor. Elas estão dentro do mesmo poço, a água fixa de Escorpião. O que acontece se elas conviverem por muito tempo naquele poço sem alimento? A célula maior vai consumir a célula menor, vai absorvê-la. Isso representa a nossa face escorpião, é uma outra forma da gente entender esse signo. O que eu quero dizer? À medida que você convive com outras pessoas, a psique ela é interligada uma com a outra. A gente está falando do elemento água, então ele representa o nosso inconsciente. Então, à medida que você convive com outra pessoa, você vai absorvendo um pouco daquela pessoa para você também. Da mesma forma que outra pessoa também vai absorvendo um pouco de você para ela. Uma espécie de osmose. Isso é Escorpião.
O que acontece, veja só, é que a gente precisa levar em conta que cada ser humano é único e individual. Então, quando uma relação começa a ficar muito simbiótica, como se um estivesse tentando devorar o outro, igual esse exemplo das células que eu citei, é como se uma parte natural da pessoa, esse sombrio, se rebelasse contra isso. Se você tiver num contato muito intenso com uma pessoa, o seu lado que defende a sua individualidade, ele vai entrar em cena. E o que acontece quando duas coisas começam a se fundir? A gente encontra o ódio. Então o ódio, a vingança, essas questões que são atribuídas a Escorpião, são inerentes a todos nós, mas é traduzido pela astrologia como escorpião. Não quer dizer que apenas os escorpianos sintam ódio ou vontade de vingar em algum momento da vida. Isso é inerente a todos. Então, quando a pessoa vai ali convivendo, aí a convivência vai se tornando invasiva, num nível que não é saudável. Se essa convivência continua dessa forma, naturalmente a pessoa começa a sentir um certo ódio pela outra. Porque é uma parte dela querendo se defender. Não, peraí. Existe um limite até onde você pode entrar. Isso aí é o escorpião que defende. Escorpião que defende essa osmose, ao mesmo tempo que ele também busca a osmose para poder aprender com a outra pessoa de forma psíquica. Isso não é uma coisa que necessariamente a pessoa faz por escolha. Então, nessas horas, quando a vida nos coloca em determinados cenários para conviver com determinadas pessoas, a gente precisa aprender com elas. E o nosso lado escorpião que vai aprendendo ou resistindo muito a isso. Porque aqui a gente vê água fixa. Então é bom a gente lembrar que a gente está falando de um poço. Se é um poço, é água parada. Se é água parada, ali terão conteúdos que podem estar ali há muito tempo, que se não forem eliminados, a pessoa fica girando naquela água parada e a gente sabe o que acontece com a água parada por muito tempo. Aquilo começa a apodrecer. A pessoa vai se tornando tóxica, sabe? Existe a necessidade da eliminação do que a gente chama de mágoas, traumas, de questões que nos trazem sentimentos profundos de insatisfação, porque senão a pessoa fica girando em torno daquelas questões. Isso tudo é traduzido pela astrologia como escorpião. E aí, voltando ao sombrio, qual que é a necessidade do sombrio? Primeiro, ele é inerente à natureza humana. Esse negócio da pessoa querer se espiritualizar apenas pro lado luz não funciona. O yin yang não se separa. É sempre importante lembrar isso. Mas o que é importante ser dito aqui é o seguinte: quando eu falo de sombrio, eu estou falando mais de um lado nosso que nos ajuda a nos defender. Se você for sempre bom e aceitar tudo que todos fizerem contra você, você se torna uma ameba. Então o sombrio, nosso lado mais escuro, que nos protege nessas horas. Porque senão todo mundo pisa na cabeça da gente. Então, ele, a partir do entendimento das forças escuras da vida, nos ajuda, nos protege. O que acontece é quando a pessoa fica domada por esse sombrio, é como se a pessoa fosse domada por uma falta de tato, porque o sombrio está no lugar onde ela deveria ter uma consciência maior. E quando a gente fala do elemento água, a gente está falando do inconsciente. Quando a gente fala de escorpião, a gente está falando do nosso inconsciente mais profundo. Então ali nesse inconsciente profundo é onde mora a nossa escuridão. Só que o objetivo é trazer essa escuridão para a luz, onde ela continuará sendo sombria, porém, se ela está na luz, você não é domado por ela. Porque existe uma grande diferença entre o sombrio e o maligno. Vamos entender. O sombrio representa a própria natureza escura do ser humano. Vamos entender dessa forma. É como uma cobra. Você dizer que a cobra é má, que a cobra não vale nada, que a cobra é maldita, só porque ela está exercendo a própria natureza, não é justo. Você dizer que uma cobra tinha que ser mansa como um gato, não é justo, porque a natureza dela é daquela forma. Porém, quando a gente não reconhece esse sombrio na nossa vida,
e traz ele à tona, ele permanece maligno. O que eu quero dizer? Se você não reconhece uma parte sua que ela tem uma tendência naturalmente destrutiva, representada pelo signo de Escorpião, ela pode emergir de forma inconsciente e por estar inconsciente, ela não tem consciência e a consciência representa a luz. Então aí que a gente vê os atos malignos das pessoas por não terem reconhecido as sombras. Vamos continuar em outro vídeo. Já volto.